Olá, amado irmão e irmã. Vamos juntos agora mergulhar no capítulo número 3 da carta aos Efésios. Nós vamos juntos estudar do versículo número 1 até o versículo 3. Você que encontrou este vídeo, saiba que ele faz parte de toda uma playlist onde eu trabalho versículo por versículo da carta inteira. Dá uma conferida nos demais vídeos, tá bom? Vamos juntos ver o que é que diz esses versículos. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás os expus sumariamente. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 3 ele tem como tema central a temática do mistério. E o que é que significa a palavra mistério? Para nós, enquanto católicos, a palavra mistério ela justamente dá origem a qualquer expressão que indica algo que você não pode entender em totalidade, mas que você consegue sim ter alguma certa compreensão. Por que eu estou falando isso? Porque naquele tempo existiam muitas chamadas religiões do mistério, que você tinha tipo uma relação com Deus ou com a espiritualidade ou com uma dinâmica de oração em que você nunca tinha acesso a essa divindade, por exemplo. E aí aquela divindade você nunca tinha acesso, você mal tinha conhecimento sobre ela e por aí vai. No cristianismo, quando a gente pensa em mistério, um exemplo dele é o mistério da Santíssima Trindade. Nós conseguimos entender sim muita coisa sobre a Trindade, mas ao mesmo tempo essa realidade vai muito além de nós. Quando nós vemos dentro das escrituras do Novo Testamento a expressão mistério, entenda que geralmente se refere ao plano de Deus, especialmente no contexto da teologia de Paulo. Então a gente está trabalhando justamente aqui com a ideia do plano de Deus, né? Um grande mistério porque o homem não tinha como compreender tudo. Ele tinha algumas ideias, mas não tinha uma plena compreensão. E também compreenda que mistério não se dá para poder ter um acesso completamente apenas por graça própria. Ou seja, eu não entendo mistério por mérito meu, porque eu estudei ou porque eu me esforcei, mas é necessária a graça de Deus. E aí vamos lá. O versículo 1 diz, né? Por essa razão, eu, Paulo, a gente já viu esses vídeos passados, especialmente no vídeo de introdução dessa playlist, que talvez não foi Paulo que escreveu esta carta, não é? Mas aí diz assim, o prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. Amados irmãos e irmãs, por que se coloca aqui prisioneiro? Alguns que acreditam que foi Paulo que escreveu, dizem que é porque Paulo escreveu essa carta quando estava preso. Porém, talvez o fato de ter escrito aqui prisioneiro de Deus é para mostrar que a pessoa de Paulo era uma pessoa que tinha uma entrega total a Deus. Ao ponto de, nessa entrega total, ele acabou sendo prisioneiro, né? Aprisionou-se por vontade própria ao querer de Deus. Aprisionou-se por vontade própria à vontade de Deus. É mais ou menos esse o contexto que nós podemos enxergar daqui. Uma outra coisa que é interessante é você entender que a prisão tem esse caráter de sofrimento, de tribulações. Então talvez Paulo também está colocando as dificuldades que ele também enfrenta no decorrer do seu ministério. As dificuldades que são padrões na vida de serviço. E aí ele coloca, né, que prisioneiro de Cristo por amor de vós, ou seja, por Paulo amar os gentios, ele teve que passar por muitas tribulações, por muitos sofrimentos. É isso que a gente pode entender agora com esse versículo 1. Alguns estudiosos, inclusive, acabam colocando que essa expressão também dá uma margem de uma certa identificação de Paulo com os gentios. Em que sentido? Assim como os gentios se sentem perseguidos, se sentem humilhados porque não são nascidos em berço judaico, assim como os gentios muitas e muitas vezes se sentem excluídos, né? Como eles também eram mal vistos, eram mal interpretados, sofriam preconceito e por aí vai, a mesma coisa também Paulo sentia muitas vezes. Então existe uma certa identificação, uma certa empatia. Claro que eu quero deixar claro para vocês que os gentios eles são entendidos, né, no contexto, como aquelas pessoas que não nasceram em berço judaico, tá bom? Depois, no versículo 2, quando vai falar, né? Certamente sabeis a dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Então, eu quero chamar a atenção sobre esse versículo 2. Muita gente, quando vai estudar sobre ele, sempre comenta que ele dá uma margem a entender que não seria Paulo que escreveu a carta. Por quê? Se fosse Paulo que escreveu essa carta, lá por Atos dos Apóstolos, nós sabemos que Paulo passou um bom tempo na comunidade de Éfeso. Então é claro que o povo não precisava saber por alguém, o povo tinha plena certeza. Paulo coloca aqui, né?
certamente sabeis. Ou seja, vocês talvez ouviram falar, talvez vocês tenham conhecimento. Por isso que para muita gente soa estranho. Inclusive, algumas pessoas colocam que a carta não foi escrita aos Efésios justamente por causa também deste versículo. Ok? Mas voltando, que dispensação da graça foi essa? Se você pegar a sua Bíblia, eu vou dar aqui agora os versículos, né? Gálatas 1,16, Atos 9, versículo 15, Atos 22, versículo 21, ou até mesmo Atos 26, versículos de 16 a 18, você vai enxergar versículos aqui que falam um pouco, né, desse encontro que Paulo teve com Cristo. Né, que inclusive vai se colocar lá em Atos 9, que ele inclusive ficou cego. Então, na verdade, é interessante você entender que Paulo, né, ou quem escreve, desejou deixar muito claro que aquilo que Deus fez na vida de Paulo faz parte de todo um plano que Deus já tinha. Inclusive, esse plano já é comentado lá no capítulo número 1. Quando nós, por exemplo, vemos, né, no capítulo 1, que vai falar que Deus escolheu desde a fundação do mundo no versículo 4, que no versículo 5 fala da questão de nos predestinou para sermos filhos adotivos. Tudo aquilo que já aconteceu, Paulo também está dentro deste plano, assim como também a nossa salvação, a nossa conversão. É mais ou menos isso que ele coloca. E aí, qual é a estratégia deste versículo? Se vocês sabem daquilo que Deus fez em Paulo, então vocês também vão aceitar a doutrina que Paulo quer trazer. Vocês também vão aceitar o anúncio que ele vai trazer. E que anúncio é esse? Não é? No capítulo 3, como em outros escritos também da teologia paulina, sempre trabalha essa discussão de que os gentios agora fazem parte da igreja. Nós vimos um pouco disso lá no capítulo 2, né? O muro da amizade, ou melhor, o muro da inimizade que se rompe, né? Que para de existir. Por esse motivo, ele coloca essa expressão. No versículo 3 é um pouco daquele comentário que eu fiz no início do vídeo. Aqui fala um pouco, né, sobre a questão do mistério. Como eu já falei para vocês, é uma realidade que eu não posso compreender totalmente. E aí, ao final deste vídeo, eu quero dar alguma proposta de reflexão para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar é que, na verdade, a gente precisa entender que muitas e muitas vezes nós também somos chamados a, como Paulo, sermos prisioneiros de Cristo. Homens e mulheres que, por livre e espontânea vontade, dentro do próprio livre-arbítrio que Deus nos concede, nós queremos também ter uma entrega total. Essa história de termos uma entrega pela metade, né, se entregar de qualquer jeito, não é isso que Deus sonha para nós. O que Deus de fato sonha para nós é que possamos ser homens e mulheres na nossa juventude, no nosso emprego, na nossa vida cotidiana, termos essa entrega total. Entender que muitas e muitas vezes eu faço tudo isso por amor a alguém. É por amor à minha comunidade, por amor à minha paróquia, por amor aos pecadores. Eu me oferto a Deus para poder evangelizar aos outros. E também quero chamar a atenção, né? Quando fala no versículo 3, por revelação me foi dado conhecer o mistério. A palavra conhecer na Bíblia sempre fala de experiência. A gente vai ver muito isso aqui nos vídeos do capítulo 3 de Efésios. O mistério, mais do que ser conhecido, ele precisa ser experimentado. Paulo se tornou prisioneiro. Paulo recebeu essa dispensação da graça porque ele buscou experimentar. E você? Tem buscado também experimentar o amor de Deus? Ou só tem deixado tudo no nível da intelectualidade? Pensemos sobre isso. Que Deus te abençoe. Aproveita já para acompanhar os próximos vídeos que estão aí ao ar, liberados sobre todo o capítulo 3, tá bom? Que Deus te abençoe.